Desenhei algumas curvas de titulação aqui. Vamos ver se conseguimos rever tudo o que aprendemos a fim de ter uma compreensão mais holística dessas coisas. Precisamos identificar quais dessas coisas são as titulações de ácidos e titulações de bases. Até agora falamos apenas sobre ácidos, mas a lógica para a titulação de uma base é exatamente a mesma coisa que para um ácido. Por exemplo, essas são titulações de um ácido. Começamos com pHs baixos. Todos esses eixos representam um pH. Eu deveria ter desenhado isso bem antes de fazer a pergunta, mas antes de adicionar qualquer titulador ou reagente, nesta reação estamos começando com um pH baixo. Esse é o ponto de partida. Temos um pH baixo ali. Esses dois são obviamente ácidos. Aqui, o ponto de partida, antes mesmo de começar a titulação, é um pH elevado. Portanto, essas são duas bases. Vou escrever isso. Essas duas são obviamente bases. Titulação de uma base e esta é titulação de um ácido. Não cobrimos as bases, mas é exatamente a mesma ideia. Em uma titulação de um ácido, você começa com um ácido e adiciona uma base forte para absorver todo o ácido. Após a absorção de todo o ácido, o ponto de equivalência é alcançado. Você alcançou o ponto no qual todo o ácido foi absorvido. Ao adicionar certa vez mais base forte, a solução torna-se muito básica. Nesse ácido, o ponto de equivalência é aqui. E nesse ácido, o ponto de equivalência é aqui. Foi adicionada essa quantidade de solução para absorver todo o ácido. Bem ali. Sabendo isso, qual é um ácido forte e qual é um ácido fraco? Nesse aqui, quando todo o ácido foi absorvido, temos uma solução completamente neutra. Portanto, esse deve ter sido um ácido forte, não sobrou nada. Tudo foi convertido em água em seu estado natural, pH igual a 7. E poderíamos ter tido ali algumas bases conjugadas neutras restantes. Mas como o ácido foi forte, essas bases conjugadas não fazem nada. Elas não acrescentam nada ao pH. Elas não são básicas. O cloro em cloreto de hidrogênio, o íon de cloro, não altera o pH. Portanto, esse é um ácido forte. Nesse aqui, quando o ponto de equivalência for alcançado, quando for usado todo o ácido em uma solução e esse ponto de inflexão for alcançado, o pH aumentou significativamente. Quando esse ponto de equivalência for alcançado, o pH já era básico. Isso porque tivemos toda a base conjugada do ácido fraco, o que torna a solução mais básica. Portanto, esse é um ácido fraco. Nessas situações, a concentração de OH- aumentou. Talvez pela adição de um hidróxido de sódio para a solução, uma base forte. Nessas situações, começamos com uma base e adicionamos um ácido forte, talvez qualquer base. Estamos adicionando cloreto de hidrogênio, algo que absorverá o OH. Aqui, queremos absorver o OH e diminuir sua concentração, até um ponto em que teremos absorvido todo o OH. Toda a base acabou, ou a maior parte dela acabou. Nessa situação, estamos em uma situação completamente neutra. Quase toda a base foi absorvida. A solução é completamente neutra, sem bases conjugadas restantes. Portanto, essa é uma base forte. E aqui, a titulação, estamos aumentando a solução de hidrogênio ou a concentração de hidrogênio para absorver toda a base. Mesma coisa aqui, estamos absorvendo toda a base. Começamos aqui, mas aqui o ponto de inflexão está bem aqui. Portanto, absorvemos toda a base, mas uma parte do ácido conjugado é ainda restante, mesmo depois de ter absorvido toda a base. O resultado é um pH ligeiramente negativo no ponto de equivalência. Portanto, essa é uma base fraca. Na verdade, vou desenhar essa reação para você. Lembre-se, uma base fraca tem esse aspecto. Talvez o A esteja em equilíbrio. Essa segunda seta de equilíbrio é grande demais para o meu gosto. Esteja em equilíbrio com AH. Ele atrai os íons de hidrogênio da água ao redor. Tudo está em uma solução aquosa. Após adicionar ácido clorídrico nisso, lembre-se, HCl dissocia-se completamente em íons de hidrogênio mais ânions cloro. Se você adicionar ácido clorídrico nisso, essas coisas vão simplesmente absorver completamente essas coisas. Continuamos a absorver essas coisas. A concentração de OH diminui cada vez mais. Ao absorver isso, a reação vai nessa direção devido ao princípio de Le Chatelier. Cada vez mais disso vai se tornar nisso e nisso.
Até certo ponto, isso acabou e teremos muito disso restante. O ponto de equivalência é alcançado quando isso acabar. Ao adicionar mais hidrogênios, a solução torna-se muito ácida rapidamente. Mas já tem muito ácido conjugado nessa solução, portanto, o ponto de equivalência será ácido. Vamos ver agora um problema real para que as coisas façam sentido. Tudo que eu fiz até agora apelou muito para a intuição, sem usar nenhum número. Vou desenhar um ácido fraco. E você vai reconhecer, porque você já é bom nisso agora. Mas eu vou trabalhar com alguns números reais aqui. Então, digamos que esse pH seja igual a 7, vamos titular o ácido, e começamos com um pH baixo, porque é um ácido fraco. E à medida que o ácido é titulado, seu pH aumenta. Em seguida, o ponto de equivalência é alcançado e vai dessa forma. O ponto de equivalência está bem aqui. Digamos que o reagente adicionado seja hidróxido de sódio. E digamos que seja uma solução 0,2 molar. Usei números muito redondos. Vou usar 700 ml de hidróxido de sódio, que será o ponto de equivalência. Bem ali. A primeira pergunta é: quanto ácido fraco houve? Qual é a concentração inicial do ácido fraco? Este é o símbolo geral para ácido. Portanto, a concentração inicial do ácido fraco, provavelmente foram adicionados suficientes mols de OH no ponto de equivalência para anular todos os mols do ácido fraco no hidrogênio que houve ali. Mas a concentração principal foi resultante do ácido fraco. Provavelmente, esses 700 ml do reagente têm o mesmo número de mols que o número inicial de mols de um ácido fraco. Digamos que no início houve 3 litros de solução. 3 litros no início antes de começarmos a titulação. À medida que acrescentamos reagente, estamos adicionando volume à solução, mas digamos apenas que no início começamos com 3 litros. Portanto, quantos mols foram absorvidos? Quantos mols de OH há em 700 ml de solução? Sabemos que tem 0,2 mols por litro de OH. Sabemos que não temos vezes 0,7 litros. 700 mililitros significa 0,7 litros. Quantos mols foram adicionados à solução? Vamos ver. 2 vezes 7 igual a 14. Temos dois números decimais depois da vírgula, portanto, 0,14. 700 mililitros de hidróxido de sódio, 0,2 molar. E temos 700 mililitros dele, ou 0,7 litros. Basicamente, teremos 0,14 mols de OH adicionado à solução, o que significa que se anulou completamente com o mesmo número de mols do estado inicial. Isso significa que a concentração inicial do ácido é igual a 0,14 mols. Este é o número de mols que tivemos. E sabemos que a solução inicial, antes mesmo de começarmos a titulação, é de 3 litros. Lembre-se, as moléculas se anulam diretamente entre si. É por isso que queria determinar quantos átomos reais ou moléculas de OH foram adicionados. Esses se anulariam com exatamente o mesmo número de átomos do ácido fraco. Este é o número de átomos ou moléculas do ácido fraco com o qual começamos. Dividimos isso pelo número de litros e então teremos a molaridade inicial. Portanto, 0,14 dividido por 3. 0,046. A concentração inicial do ácido misterioso foi 0,046 molar. Muito bem. Outra pergunta é: qual é o pKa do ácido misterioso? Vamos para metade do ponto de equivalência. Então, dissemos, tudo bem. Qual foi o pH da curva de titulação da solução? Estávamos na metade do ponto de equivalência ao adicionar apenas 350 ml do reagente da base forte para a solução. Você vai ali e diz, tudo bem, o pH foi igual a 5. pH é igual a 5.
E sabemos do último vídeo que se você pegar essa metade do ponto de equivalência, o pH é igual ao pKa, o logaritmo negativo da constante de equilíbrio. Ali, descobrimos também a constante de equilíbrio, é igual a 5. Toda a curva de titulação e tudo isso, experimentalmente você pode pegar um ácido misterioso ou uma base misteriosa, você adiciona ácido ou base forte. Você faz o gráfico dessa curva e então você pode identificar algumas das propriedades, a concentração do ácido ou da base inicial. E somente se estiver trabalhando com um ácido fraco ou uma base fraca, você pode determinar a constante de equilíbrio. Obviamente, se pegar um ácido forte, a metade do ponto de equivalência está aqui. Portanto, esse deve ser o equilíbrio, ou o pKa. Não há constante de equilíbrio para um ácido forte. E não há constante de equilíbrio para uma base forte, porque eles não estão em equilíbrio. Eles dissociam-se completamente. Bom, espero que agora você entenda a titulação melhor.